que é o atendimento à parada cardiorrespiratória, eu entendo essa aula como... eu entendo as outras aulas como um preâmbulo para a gente conseguir realizar isso aqui de forma adequada. Tudo que a gente construiu em relação ao atendimento relacionado à manipulação básica das vias aéreas, oxigenoterapia, depois a manipulação avançada de vias aéreas, vai culminar aqui para o atendimento ao doente em parada cardiorrespiratória. Ok? Então, isso aqui é a cereja do bolo, é o último módulo do nosso período. Nós repetiremos ele no período que vem para consolidar esse conhecimento, mas a base teórica é agora. Ok? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. É uma aula longa, não é uma aula curta, tá? E eu preciso realmente que vocês tenham concentração. Alguém aqui já presenciou o atendimento à parada cardiorrespiratória? Já? E durante o atendimento à parada cardiorrespiratória, uma coisa que vocês vão observar sempre é o seguinte: em cenário desorganizado, acaba acontecendo o quê? Um cenário onde não há um líder, onde não há organização de funções, o que acontece? Hesitação, condutas inadequadas, demora, falta de assertividade, né? A famosa bateção de cabeça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse atendimento, ele precisa ser sistematizado. E aí a gente vou mostrar para vocês aqui uma ocorrência num campo de futebol, onde um doente, um jogador entra em colapso. E eu queria que vocês vissem as concorrentes falhas desse atendimento. É óbvio que esse atendimento aqui não é intra-hospitalar, que é o nosso foco, mas a sistematização é a base, é o pilar principal no atendimento ao doente em parada cardiorrespiratória. Aí vira o doente de lado, é um doente que caiu da própria altura, ou seja, precisaria ser tratado como um doente vítima de trauma, né? Deveria estar com colar cervical tranchado. E aí veja uma demora. Não tem médico, não? Aqui atrás, gente, o jogador. Olha lá. Um colapso. E aí fica-se ali, ninguém decide o que vai ser feito, ninguém prancha o doente, ninguém decide pela remoção ou reanimação. Em algum momento, 6 minutos depois, alguém decide. Olha como colocam o rapaz na mão. Chão para cima. Ou seja, um atendimento completamente fora do que é adequado. Esse atendimento, óbvio, o doente é um atendimento crítico, ele precisa ser sistematizado. Quando a gente fala em doente em parada cardiorrespiratória, isso precisa ser muito enfatizado. E eu vou enfatizar isso com vocês aqui a todo momento, em seguir as ordens e atribuições desse atendimento. Ok? Então aqui depois ninguém sabe o que aconteceu com esse jogador, se ele viveu ou se ele morreu, mas o fato é que ele demora muito tempo a ser removido e de fato não dá para entender o que aconteceu com ele. Tá? Nenhuma situação clínica, pessoal, supera a prioridade de atendimento à parada cardiorrespiratória. Então, se eu estou no pronto-socorro e eu tenho 2 pacientes, por exemplo, que chegam ao mesmo tempo, um em insuficiência respiratória e outro em PCR, aquele que eu vou atender primeiro, obviamente, é o que está em parada cardiorrespiratória, porque em última análise, o doente que está em PCR, ele está o quê? Morto. Ele está morto e você, de forma poética, vai tentar devolvê-lo o quê? A vida, através do retorno da circulação corpórea espontânea.
A rapidez e eficácia das intervenções, elas são cruciais no melhor atendimento. Então eu preciso ser rápido e preciso. Não tem essa coisa de que é no meu tempo. Quando você trata doente crítico, nada é no seu tempo. Essa conversinha de no meu tempo é uma conversa mole. É uma conversa de gente mole. Para tratar doente crítico é no tempo dele. Até porque, para o doente crítico, nós estamos sempre o quê? Atrasados. No Brasil, nós temos uma estimativa já mais antiga de 200 mil casos de parada cardíaca cada ano. Metade deles em ambiente hospitalar, que é o nosso foco. As taxas de sobrevida na alta variam de 9,5% para os casos de parada fora do hospital e 24% para os casos hospitalares. Por que essa diferença brutal de sobrevida de fora para dentro do hospital? Quem está dentro do hospital tem que viver mais, né? Por quê? Porque vai haver uma precocidade em quê? No reconhecimento da parada cardiorrespiratória, no diagnóstico clínico. Primeiro, uma prevenção, né? Porque se eu estou no hospital, eu estou o quê? Monitorizado. De alguma forma vai haver uma monitorização. Não só, pessoal, aquele monitor lá que a gente vê no laboratório, mas a monitorização de quê? De sinais vitais, é a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação, que tanto quem está passando visita quanto a equipe multidisciplinar vai ser responsável pela coleta desses dados. Ok? Então, dentro do hospital, obviamente, as pessoas têm que viver mais. Fora do hospital é muito mais difícil, porque eu precisaria ter um treinamento da população e mais do que isso, um serviço de atendimento extra-hospitalar muito bem integrado e rápido para chegar a qualquer lugar de um centro ou de um grande centro. Dos sobreviventes, 40% a 50% permanecem com deficiências cognitivas. Então, o meu objetivo, além do retorno da circulação corporal espontânea, é devolver o doente de forma o quê? Produtiva para a sociedade. É óbvio que eu tenho que devolver um ser humano como ele era para o ser familiar, mas eu tenho que devolver também um cara socialmente produtivo, para isso não impactar onde? Na nossa previdência, porque lembrem-se, vocês que são da cadeia produtiva da sociedade, é que bancam a previdência, o INSS, daqueles que não mais estão produzindo. Ok? Então, você ter alguém incapacitado é alguém que não vai ter, obviamente, aquele contato, o seu gozo pleno da sua família, das suas possibilidades como ser humano, e mais do que isso, é uma pessoa que não será o quê? Produtiva. Então, o meu objetivo é o retorno da circulação corporal espontânea, é a proteção cardiovascular e a neuroproteção. Eu tenho que devolver um cara com o coração bom e com a cabeça o quê? Boa. Ele tem que andar, ele tem que falar, ele tem que produzir. Ok? Mas, porra, 40%, 50% é muito. Né? Ainda é muito. Por quê? Por quê, gente? Metade das pessoas. Porque nós ainda temos o quê? Muitas deficiências de treinamento para os profissionais de saúde e para aqueles que não são o quê? Não profissionais. Para os leigos, né? Todos, obviamente, têm que ter esse treinamento para poder dar um atendimento inicial, principalmente nas PCRs, o quê? Extra-hospitalares. E aí, eu tenho algumas diferenças em relação ao reconhecimento, pessoal, dos ritmos. Parada cardiorrespiratória é um diagnóstico o quê? Clínico. É clínico. Esse diagnóstico eu faço o quê? Mateus, vai acontecer o que com o Mateus? Ele vai ter uma perda súbita do nível de consciência, é a primeira coisa. Depois disso, ele perde o quê? O drive ventilatório e o pulso. Ou pulso e o drive ventilatório, como queira, porque o coração para. Se o coração para, eu não tenho o quê? É horrível isso, gente.
infelizmente, eu sei que todo mundo tem suas demandas, seus compromissos. Eu, vou falar até uma linguagem de jovem, super entendo isso. Mas, infelizmente, atrapalha. Tá? Quando você chega depois do horário em qualquer compromisso da sua vida, você está atrapalhando, seja numa reunião, numa aula, no que quer que seja. Tá? Então, há algumas diferenças entre a PCR no ambiente extra-hospitalar e a PCR no ambiente o quê? Hospitalar, em termos de reconhecimento rítmico. Porque não adianta, Patrícia, eu apenas fazer o diagnóstico clínico. Eu preciso reconhecer o ritmo da parada cardiorrespiratória. Porque esse ritmo, ele muda completamente o quê? A conduta. Se eu estou diante de um ritmo chocável, qual é a conduta mais importante? Choque. Lembrem-se sempre disso. Qual a conduta mais importante diante de um ritmo chocável? É o choque. E no ritmo não chocável, eu tenho outras condutas, compressões e administração precoce da adrenalina. Excelente. Excelente. Os ritmos chocáveis, eles têm o quê? 2 nomes. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Eu preciso que vocês gravem esses nomes para a prova. Obviamente, com o seu traçado correspondente. Mas para a vida, nesse início de carreira, eu preciso que vocês saibam se o cara está em ritmo chocável ou não chocável. Só isso. Para vocês não perderem tempo olhando para o monitor. FV ou TV? FV ou TV? E perder o tempo do choque. Mas para a prova eu preciso o quê? Da nomeação do ritmo. Ok? E os ritmos não chocáveis são a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Tá? Nós vamos ver ao longo da aula como é a descrição desses ritmos para que vocês possam entender isso durante a avaliação do monitor. Tá? Um médico que não sabe identificar um ritmo durante a parada cardiorrespiratória, ele atrapalha o andamento da parada cardiorrespiratória. Ele atrapalha. Era melhor que ele não estivesse ali. Ele é o pior de todos. Tá? O médico que não sabe reconhecer o ritmo da parada cardiorrespiratória e se propõe a trabalhar no pronto-socorro, ele é o pior. Tá? Ele atrapalha. Eu já vi isso. Até 74% dos ritmos de PCR no âmbito pré-hospitalar ocorrem em fibrilação ventricular. E é muito por isso que o atendimento pré-hospitalar, extra-hospitalar, ele precisa de um instrumento. Que instrumento é esse? É o DEA, o desfibrilador externo automático. Porque esse desfibrilador, ele faz o quê? Reconhece o ritmo. Ele reconhece se o ritmo chocável ou não chocável e você administra o choque. Mas professor, então não seria melhor se dentro do hospital também a gente tivesse um DEA? Porque aí eu como médico não ia precisar ler o ritmo. Mas gente, veja bem, o doente monitorizado, você aplicando choque e reconhecendo o ritmo, esse processo ele é muito mais o quê? Rápido. Você lê o ritmo muito mais rápido do que o DEA. Ok? E o DEA, lembre-se, ele é um equipamento. Ele pode o quê? Falhar. Falhar. Não que você também não possa, né? Mas você não deve. O sucesso da ressuscitação está intrinsecamente relacionado a uma desfibrilação precoce, quando a gente fala em ritmo chocável. Tá? A desfibrilação precoce dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. Então vejam que eu preciso ser o quê? Rápido. E eu preciso ser assertivo em relação ao reconhecimento clínico da parada cardiorrespiratória e ao reconhecimento do ritmo. Então, olha, eu tenho até 5 minutos para fazer tudo isso. Vi que o cara caiu, vi que o cara rebaixou o nível de consciência, identifiquei clinicamente a parada cardiorrespiratória, consegui monitorizá-lo a ponto de reconhecer e ler o ritmo e administrei o quê? O choque. Se eu consigo fazer isso nos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso, eu tenho o quê? Maior sucesso e menores complicações, principalmente da encefalopatia nóxico-isquêmica. Ok? E mais do que isso, a cada minuto transcorrido no início do evento arrítmico,
súbito, sem desfibrilação, as chances de sobrevivência diminuem de 7% a 10%. Com o RCP, essa redução é mais gradual, entre 3% a 4% por minuto. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho um doente que teve uma PCR em fibrilação ventricular, e eu não consigo reconhecer que aquilo é um ritmo chocável, e quanto mais tempo eu demoro para realizar a desfibrilação, menor é a chance do retorno da circulação corpórea espontânea. Ou seja, ao passo que, muito provavelmente, depois de 10 minutos, que eu não reconheci aquele ritmo chocável, eu já perdi grande chance desse doente sobreviver. Então, vejo aqui nesse gráfico, que se eu consigo reconhecer no primeiro minuto a PCR num ritmo chocável, no primeiro minuto ali depois do colapso, eu tenho até 90% de chance de sobrevida. E isso vai diminuindo com os minutos que vão o quê? Transcorrendo. Então, é no meu tempo? É no meu tempo? Não, cara, é no tempo do doente. Para com essa porra de ser no meu tempo. Você tem que se preparar e se adequar para atender o cara grave no momento em que ele precisa. Para de ser mole. Isso aqui é muito interessante. Isso mostra, pessoal, os elos da cadeia de sobrevivência ao doente que está em parada cardiorrespiratória. Tanto no âmbito intra-hospitalar quanto no extra-hospitalar. E mostra que uma cadeia forte é aquela em que os elos estão o quê? Interligados. Então eu preciso que haja uma conexão entre todos esses elos. E mais especificamente falando em parada intra-hospitalar, pessoal, a vigilância e prevenção são um pilar-chave para que o doente não evolua em parada cardiorrespiratória. Então é aquele doente, e isso para mim parece ser muito claro, é aquele doente que a pressão arterial dele, quando você mediu no primeiro momento da visita, está menor do que 90. Porra, esse cara aqui, ele tem um sinal de gravidade. Ou é aquele doente, quando você passa a visita, ele está com esforço respiratório, ele está com sinais de aumento do trabalho ventilatório, ele está hipoxêmico, ou ele tem rebaixamento do nível de consciência. São esses sinais de gravidade que eu preciso reconhecer antes que o doente entre em quê? Em parada cardiorrespiratória. Quando ele está dentro do hospital, porque ele está monitorizado. É sempre que eu consigo fazer isso? Não, porque na maioria das vezes eu tenho pouca gente para uma quantidade grande de pacientes. Eu tenho um fator humano de cansaço, de burnout, de má vontade, do caralho. Eu tenho gente mal treinada, eu tenho gente mal paga. Então tudo isso influencia para que essa vigilância muitas vezes não ocorra o quê? De forma adequada. E eu tenho que estar preparado para que quando ela não ocorra, ou para que quando ela não seja possível, tem alguns casos de patologias vasculares, por exemplo, um doente com hemorragia subaracnoideia aneurismática, onde há um rompimento de aneurisma e um AVC hemorrágico. Esse cara vai entrar em colapso, rebaixamento de consciência e até PCR. Não tem como você prevenir isso. Um doente que tem um infarto com um trombo grande lá no tronco da coronária esquerda. Esse doente ele vai ter dor no peito, vai botar a mão no peito, vai parar e fibrilar e parar. Não tem como você prevenir isso. Alguém que entra em embolia pulmonar, embolia pulmonar, acabou, parou. Então, são condições vasculares que são extremamente agudas e não tem condição, por exemplo, de haver o quê? Uma prevenção. E aí, quando não há essa prevenção, eu tenho que ter uma equipe treinada para reconhecer a parada cardiorrespiratória através de um diagnóstico clínico, que é muito simples, que envolve o rebaixamento do nível de consciência, a ausência de pulso, carotídeo central, carotídeo, e a ausência de movimentos, o quê? Respiratórios ou ventilatórios. Então, quando eu tenho essa tríade, eu sei que o doente o quê? Ele está parado. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico complexo no entendimento de vocês? Não. Não, mas ele precisa ser feito de forma o quê? Assertiva. Rápida. Eu preciso ver que o cara parou. Ajuda. É isso que precisa. Tá? Reconheci
tenho que começar a RCP. O que é RCP, gente? Ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar significa o quê? Compressões cardíacas de Compressões associadas à ventilação. ventilação. Eu ventilo com o quê, gente? Bolsa bolsa Ambu, ambu. né? Ventilo com ambu. Se eu tiver da bolsa, dispositivo de bolsa, máscara, válvula com reservatório. É. Eu preciso que chegue o desfibrilador de forma rápida, para que eu saiba o ritmo e aplique o quê? O choque. Se for o quê? Chocado. Se for o ritmo chocado. Tá? Ô, gente, pelo amor de Deus, eu não posso não saber manipular um desfibrilador, um carro desfibrilador. Eu preciso saber ligar. Eu preciso saber se ele é bifásico ou monofásico. Eu preciso saber o posicionamento das pás no tórax. Eu preciso lembrar de passar o gel. Eu preciso pedir para que todo mundo que Se afasta. se afaste para você não chocar alguém da equipe ou você mesmo. Tá? Pessoal, tem que sair rapidinho, eu fiz passando mal. Só tem meu telefone. Tá rapidinho. São dois. E depois que o doente retorna à circulação corpórea espontânea, ele vai ser submetido aos cuidados de suporte avançado de vida na unidade de terapia intensiva ou mesmo no pronto-socorro onde você estiver, se não tiver vaga lá em cima. Tá? Ok? E aí eu pergunto a vocês, na verdade eu afirmo a vocês, o atendimento a PCR, ele tem que ser feito aonde o doente o quê? Estiver. Eu vou tirar o doente para levar para outro lugar? Não. Isso é um equívoco, né? Um erro crasso. Eu não posso fazer isso. Se parou ali, tem que ser atendido aonde? Ali. Mas para em cima da cama. Da cama de quem, né? Se for da cama da, se for Que? da cama da mulher dele, tá bom. Não, cama em Ah, casa. O foi. esposo Cama da na mulher dele. cama. Como que eu faço ali? A equipe vai atender dentro de Se o casa. seu esposo parou na sua cama, É. dê glória a Deus, é isso, né? Eu vou iniciar, mas aí uma cama, isso que eu tô falando. Você vai iniciar, né? Chama ajuda. Melhor seria se você conseguisse trazê-lo para o chão. Mas você não vai aguentar pegar seu esposo e levar ele para o chão. Muito provavelmente não. Pega a tábua de carne na cozinha, ou aquela tábua de churrasco, bota embaixo, entendeu? E faz a compressão. Mas de tudo vai na massagem. Ah, tá. Gente, isso aqui é um algoritmo só para a gente poder sistematizar esse atendimento ao doente em parada cardiorrespiratória. Vocês lembram da nossa avaliação do doente grave, do doente crítico? Como é que começa? Move. Segurança da cena. Segurança do cenário, já perde meio ponto. Meio ponto, acabou. Porque não bota que tem que segurar. O doente chega para você no pronto-socorro, a primeira coisa é o quê, gente? Controlar. Sendo segura. Cena segura. Cena segura. Chegou o cara fudido no pronto-socorro, cena segura. Tá? Não é possível que a gente vai terminar o 7º período e vocês vão esquecer isso. Não tem como. Depois que eu asseguro a cena, né? Que eu tiro o cara armado de lá, o bêbado, o drogado, o cara que tá com a faca, não é isso? O familiar agressivo. É porque vocês nunca foram na UPA de Guarulhos, lá de Campos. O dia que vocês forem na UPA de Guarulhos, no Ferreira Machado, aí vocês vão ver. Que tem um cara drogado, que tem um cara com a faca, que tem um cara cheirado, que tem um maluco, o esquizofrênico, o doido. Porra, segura a cena. Depois disso, gente. A vida. A VDI. A VDI. A VDI é o quê? Vocês decoram as coisas e não entendem o conceito. Avaliação do nível de consciência, gente. Pronto. E aí, o nosso doente em PCR, ele vai estar alerta? Não. Ele vai responder aos estímulos verbais dolorosos? Ele vai responder à dor? Não. Então ele vai estar o quê? Inconsciente. Inconsciente. Ele vai estar no ID inconsciente. Porra, tá inconsciente. Fudeu, né? Depois que ele tá... Aí é que o erro vem aí. Não adianta eu entubar um morto se a causa da PCR não é hipóxia. Depois que eu entendo a inconsciência, qual o próximo passo? Chamar o quem? Ajuda.
Não é checar o pulso. Isso é uma coisa que erra-se assim absurdamente, e é normal. Porque uma coisa é eu estar aqui, vocês sentados e tal, né? Assistindo a aula. Outra coisa é quando a gente vai atender o paciente. O cenário de ansiedade, a tendência à ansiedade é muito grande. Tá? Então, assim, você acaba checando o pulso antes de chamar ajuda. Perguntaram sobre intubação. Você falou Não é a hora. Não é a hora. Vou seguir. Eu preciso chamar ajuda antes de checar o pulso. Ok? Por quê? Porque se ele tiver ritmo de choque, Já vai trazer mais o pessoas. Primeiro, eu não tenho condição de assumir isso o quê? Sozinho. Não tenho. E mais do que isso, eu preciso reconhecer o quê? O ritmo. Porque se o ritmo for chocável, qual é a conduta mais importante? Chocar. Então, não adianta eu entubar. Não adianta eu entubar. A conduta mais importante no ritmo chocável é o choque. Eu não posso perder tempo. Ok? Então, chamei ajuda. A ajuda é o quê? Gente e o carrinho de parada com desfibrilador. Pessoal, é importante a gente nomear as coisas, porque nem sempre em todos os locais as pessoas estão configuradas para entregar a vocês aquilo que é o necessário. Tá? Então, pessoal, equipe e carrinho de parada com desfibrilador. Nesse carrinho de parada tem que ter mais o que além do desfibrilador? Droga. A prancha que está atrás. Droga, prancha, ambu, laringo, material de manipulação de via aérea e material para manipulação de acesso, pessoal. Como é que eu faço droga sem acesso? Não é isso? Quanto tempo eu tenho para checar esse pulso carotídeo? 10 segundos. 10 segundos. No máximo 10 segundos. Quanto tempo eu tenho, Matheus, para manipular uma via aérea? 10. No máximo 10 segundos. 10 segundos. Então, para eu entubar um cara parado, eu tenho que ser o quê? O super rápido. Jedi da intubação. Não são. Não pode parar. Né? Então, eu tenho uma alternativa bem factível. Qual é? A máscara. Máscara laríngea. Eu renovei meu ACLS agora, tem uns 2 meses lá em Macaé, porque eu estou no trâmite para virar instrutor de ACLS. E aí, é estranho, não é estranho, né? Mas assim, eles enfatizam muito a máscara laríngea e pouco a manipulação da via aérea com a intubação. Porque é muito mais rápido você passar a máscara laríngea e ventilar o doente do que você perder tempo, entre aspas, para realizar a intubação. Até porque passar a máscara não requer, inclusive, que você pare as compressões. Você pode continuar as compressões, passar a máscara. Para intubar, não. Já é difícil. Você intubar comprimindo é mais difícil. Tá? Então, é por isso. Pessoal, existe uma frequência entre compressões e ventilações. Quando o doente tem via aérea definitiva avançada e quando ele não tem. Como é isso? 30 para 2, 100. 100 via aérea. Se eu estiver ventilando com ambu, 30 para 2. 28, 29, 30. Parei, 1, 2. 2 ventilações. Volta a massagem. E se eu tiver a máscara laríngea ou tubo? Sincrônico. Só que de 1 a 6 5 a 6 segundos. Vocês são independentes. Quem está comprimindo vai se fuder de comprimir durante os 2 minutos. E quem está lá, no ambu fica, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ok? Isso é difícil? Agora não. O que fazer e o que não fazer? O que é uma RCP de alta qualidade em adultos? Esse quadrinho aqui é questão de provas sempre, em todas as provas de tudo, residência, prova nossa, prova de concurso. O que é uma RCP de alta qualidade, uma coisa que não mudou aí no ACLS até o momento?
pessoal, RCP de alta qualidade significa o quê? Realizar compressões numa frequência de 100 a 120 por minuto. E aí eu posso utilizar o quê? Qual artimanha? Ou então o Baby Shark. Para fazer as compressões nessa frequência, porque infelizmente eu não tenho disponível o quê? O analisador de compressões. Existe um aparelho, você coloca lá na mão do compressor e ele te dá o feedback das compressões, tá? Só que isso só tem aonde? Nos United States of America. Comprimir a uma profundidade de pelo menos 5 centímetros e não mais do que 6 centímetros. Permitir o retorno total do tórax a cada compressão. Por quê, gente? Senão não enche. Quando vocês estão comprimindo, vocês estão fazendo o quê? Sístole e diástole. Vocês são o quê? A bomba. Então, se eu não permito o retorno total do tórax, eu não consigo o quê? Encher ele de sangue. Aí eu fico batendo aonde? No seco. Aí eu não gero o quê? Débito cardíaco. Porque vocês ali, entendo, vocês estão funcionando como... vocês são os fazedores de débito cardíaco, os compressores, né? Eles vão fazer o débito cardíaco acontecer. Minimizar as interrupções de compressão, isso é muito importante. Pessoal, o ciclo dura quantos minutos? 2. Se eu acho que o doente voltou com 1 minuto e meio, eu posso parar as compressões? Não. Se eu olho para o monitor, não sei porquê, e vejo lá que mudou alguma coisa, eu posso parar a compressão? Não. Não posso. Se alguém da equipe caiu lá em colapso, eu posso parar a compressão? Não. A outra pessoa que vai ver lá, que não está comprimindo. Tá? Então, minimizar. Eu vou interromper as compressões para quê? Quando chegar A qualquer momento, para avaliar o ritmo, assim que o desfibrilador chegar e realizar a desfibrilação, o choque, eu vou parar a cada 2 minutos para checar pulso e ritmo 10 segundos. ao monitor, no máximo 10 segundos, e eu vou parar para fazer procedimentos que permitam o quê? O retorno da circulação corpórea espontânea. Então, por exemplo, se um cara parou por um pneumotórax, eu posso parar para fazer uma toracocentese de alívio, que é um procedimento extremamente o quê? Rápido. Você vai enfiar um gel para dentro da pleura, né? Agora, em algumas situações, por exemplo, eu vou ter procedimentos um pouco mais complexos. Um cara que parou por tamponamento cardíaco, eu preciso fazer uma pericardiocentese. Eu vou ter que parar rapidamente para fazer a pericardiocentese. Tá? Para realizar a intubação traqueal. Um cara que parou por hipóxia, eu também vou precisar parar. Mas aí, sempre minimizar as interrupções das compressões. Eu preciso que 80% do tempo da parada cardiorrespiratória eu esteja em compressão. Tá? 80%. Ventilar de forma adequada, sem fazer o quê? Hiperventilação. Então, isso aqui é uma RCP de alta qualidade. Isso aqui mimetiza, obviamente, a função de bomba cardíaca para gerar débito durante a maior parte do tempo da RCP. E, obviamente, as ventilações de forma mais fisiológica possível também são extremamente importantes e, óbvio, minimizar as interrupções das compressões, para não virar o quê? Um cenário caótico. Então, só rechecando os passos, na PCR intrahospitalar, primeira coisa que eu vou fazer é a Vigilância. Ainda? controle do cenário. O controle do cenário tem que estar na cabeça de vocês. Você sabe por quê? O cara está no hospital, não está? Está no CTI, não está? No local de maior vigilância? Mas o CTI tem um acompanhante. Você vai deixar o acompanhante ali? Não. Você pode deixar o acompanhante ali? Você tem que pedir para que ele o quê? Se retire. É óbvio que nesse momento é uma coisa tranquila, não é o cara que está cheirado com a faca, com a arma, né? Alguém vai pedir gentilmente esse acompanhante que se retire daquele local. Para que a cena fique o quê? Segura. Para que você às vezes não tenha que atender 2 pessoas
em colapso. Tá? Depois disso, eu faço o quê? A VDI, teste de responsividade ou avaliação do nível de consciência, como queiram chamar, tá? Através do AVDI. Não é isso? Então, por favor, na hora da prova, não me inventem um Glasgow. Não me inventem um Glasgow. Tá? Eu estou falando de Glasgow aqui? Não. Não? Em algum momento você tem um Glasgow? Não. Não? Então, por favor, na hora da prova lá, não me bote Glasgow, não. Eu já não me aborreci nessa correção da sua prova. Sim, senhor. Tá? Depois que eu vi que o doente está inconsciente, o que eu faço? Eu chamo ajuda com... E E desfibrilador. tem que ter o que nesse carrinho de parada, gente? Tem que ter. Ideia não. Desfibrilador, droga, prancha, Máscara de ventilação. essa porra toda, tem que ter isso tudo. Aham. Tá? Isso mesmo. Depois eu faço o quê? Escrever na prova essa porra toda. Pessoal, o pulso pode ser femoral? Pode ser radial? Não. Poplíteo? Não. Ele é onde? Carotídeo. Todo mundo sabe checar o pulso carotídeo? Vamos lá. Pombo de Adão. Pombo de Adão. Olha, Um não tem pombo de Adão. centímetro do lado. Todo mundo tá vendo aí, seu pulso? Ó, aqui na frente. 1 centímetro pro lado. Gente, não é possível. Todo mundo pegou? Eu peguei. Tá. Isso dá dúvida. Ah, mas isso dá dúvida. Mas já aconteceu com você? Claro que aconteceu comigo. Estou eu no meu R2 de terapia intensiva, 2016. Estou passando pela ala H, indo para o CTI terciário, terceiro andar do hospital. E aí eu vi, se vocês vão deixar eu contar a história ou não? Sim. E aí, estou eu passando, a enfermeira chama que tinha um doente passando mal, entrando em crise convulsiva. Crise convulsiva. Aí o cara parou de ter crise convulsiva e entrou no estado pós-ictal. Aí eu fui olhar o cara. Em coma, né? Porque tinha sido feito um midazolam, diazepam, estava em coma. Aí fui palpar o pulso. De coração, não senti pulso. Quando você tem dúvida, o que você faz? Compressão. Se eu tive dúvida se o pulso realmente está presente ou não, eu começo a comprimir. O que aconteceu? O doente acordou, botou os braços para cima e me tirou de cima dele. Mas, porra, na dúvida, comprima. Tá? Na dúvida, inicie a RCP, a sonenoide. Logo que o desfibrilador chegar, analise o ritmo. Porque você é o quê? Você é médico. O médico tem que saber o quê? Identificar o ritmo. Identificar ritmo. O médico que não identifica ritmo é o quê? Nada. Ele é o quê? Ele está o quê? Atrapalhando. É nada, O médico é não um sai nada. verme. Pior. Vocês não são os piores. Não. Amém. Não podem. Meus amigos, vamos lá. Ó, falei que ela era grande. Nem começou, não está nem no meio ainda. É, comece. Vamos avaliar os ritmos agora? Preciso da concentração de vocês para que vocês não sejam os piores. Que saibam avaliar os ritmos. Então, tem alguns detalhes. Atividade elétrica sem pulso. Por que o nome é atividade elétrica sem pulso? Tem que traçar. Mais traçado. Porque eu tenho ritmo organizado ou parcialmente organizado. Mas eu não tenho pulso. Pode ser um ritmo juncional, pode ser algo semelhante a um QRS, mas é um ritmo organizado. E, invariavelmente, é um ritmo organizado e com baixa frequência. Não é um ritmo com alta frequência. Ok? E aí, pessoal, isso pode me enganar. É por isso que se chama atividade elétrica sem pulso. Ou seja, toda vez que esse ritmo aparecer, eu tenho a obrigação de Checar o pulso. checar o pulso. Ok? Por quê?
Porque pode ser também que haja pulso, então aí já não é um ritmo de parada. Pode ser que o doente tenha retornado à circulação corpórea espontânea ou que ele não tenha de fato entrado em PCR. Ok? Assistolia. Assistolia significa o que, pessoal? Ausência de Ausência de pulso. Completa ausência de atividade elétrica. É a linha o quê? A linha reta. Checa E aí eu preciso, gente, sempre realizar o protocolo da cagada, ou o protocolo da linha reta, tá? Que significa o quê? O K de cagada significa avaliar os cabos. Os cabos, eles têm que estar conectados ao desfibrilador ou monitor. Paciente monitor ou paciente desfibrilador, tá? Eu tenho que ver se tudo isso está conectado, se os eletrodos estão bem posicionados, ok? E se as pás, na hora também de possivelmente avaliar o ritmo, elas estão bem o quê? Posicionadas, ok? O GA é de ganho. O ganho, pessoal, quando a gente fala em monitorização, é o zoom do monitor, que pode ir de 0,25 até 2. Então, o ideal é que esteja aí em 1, ok? Para que eu tenha o quê? O tamanho do QRS de forma que é adequado. O que acontece? Quando esse ganho ele está diminuído, ele pode estar, na verdade, escondendo ali uma fibrilação ventricular de baixa voltagem e não uma sistolia. Eu acho que é uma linha reta e, na verdade, eu tenho ali uma fibrilação ventricular de baixa voltagem. Tá? Então, é por isso que eu tenho que aumentar esse ganho sempre que ele estiver abaixo de 0,5. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ter a avaliação dos ritmos, eu vou mostrar no monitor onde fica esse ganho. E a derivação, de preferência sempre D2, que é onde eu identifico o quê? D2, A onda P, né? D2 não é a derivação onde eu melhor identifico a onda P, e é por isso que eu solicito um D2 longo toda vez que eu estou diante de uma taquiarritmia, por exemplo, ou de uma bradiarritmia, onde a presença da onda P vai me dar diagnóstico como fibrilação atrial, flutter, né? BAV e tudo mais. Então, D2 é onde eu melhor vejo a onda P. E é por isso que eu preciso setá-la no momento da parada, do atendimento da parada cardiorrespiratória para realizar a monitorização. Como eu falei, vejam que quando eu mudo aqui o zoom, eu posso sair de uma sistolia para uma fibrilação ventricular de baixa voltagem. Isso já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Era eu, num domingo de plantão, residente, CTI terciário, me chamam no outro setor porque havia um familiar de alguém do CTI em PCR. Já em atendimento. E aí, nesse momento, era uma sistolia, eu comecei a RCP, eu ajudei lá na RCP, mas também não identifiquei isso. Quando meu chefe chegou lá, ele olhou para o monitor, olhou para o paciente, olhou para o monitor. Tem quantos minutos vocês estão aí? 15. Peraí, então, olhou lá, aumentou o ganho. Era essa porra aqui. Muda tudo. Aí ele deu um choque e o doente voltou. Nós tínhamos 15 minutos lá de RCP. Então, isso aqui, esses detalhes, eles fazem a diferença na condução do paciente. Quando eu falo em condução de doente em parada cardiorrespiratória, vai fazer diferença na sobrevida. Tudo que eu faço de errado ou de certo vai fazer diferença, uma grande diferença na sobrevida do doente. Tá? Quer vocês aceitem isso ou não. Em algum momento, o ônus vai ser de vocês, o bônus também. O bônus pode ser de vocês, assim como o bônus. Agora nós vamos ver alguns vídeos mostrando aí os ritmos. Sinusal por quê, gente? Onda P, QRS, onda P precedendo complexo QRS. Aqui o ganho, gente. 1 milivolt, ó. Entenderam o que é ganho? Aham. Vou voltar aqui. Eu não gosto dessa música. Deixa eu ver. Silvestre. Onda P precedendo o quê? Complexo QRS. Olha o ganho aqui, ó. A derivação aqui, ó.
Viram? Todo mundo viu? Viu, né? Presta atenção, não vou ficar voltando toda hora não, tá? Ritmo sinusal. Derivação, ganho. Ok? Todo mundo viu aqui derivação, D2 e o ganho? Ok, é isso. Tá? Onda P precedendo quem? Agora, taquicardia ventricular. QRS é o quê? Largo, não é isso? E o ritmo é o quê? Regular. Regular e Organizado. Esse ritmo aqui pode ter pulso? Pode. Taquicardia ventricular pode ter pulso? Pode. Pode. Então é por isso que apareceu atividade elétrica sem pulso e taquicardia ventricular, a gente tem que, obrigatoriamente tem que checar o pulso. Tá? Novamente aqui, QRS precedendo P, precedendo QRS, ritmo sinusal. Sinusal se tiver pulso, né? Sim. Se não tiver pulso, é o quê? AS. Aqui é o que, gente? Regular. O QRS é o quê? Regular. E o RR? Regular. Tem um da P? Não. Excelente, parabéns. Fibrilação ventricular. Isso aqui é um ritmo anárquico. Anárquico. Anarquia elétrica completa. Tá? Conduta aqui. Choque. Fibrilação, o choque. Com carga Máximo. excelente. Atividade elétrica sem pulso. Olha como se assemelha o QRS e o ritmo é bradicárdio. Se assemelham, não diz que tem que ser igual ao QRS não, tá? Tem que se assemelhar ao QRS. Tem que ter um mínimo de organização. E aqui é o quê? Depois que eu faço o protocolo da Cagada. lembre-se disso. Meus amigos, que ritmo é esse aqui? Por quê? Tem onda Isso aqui é onda P? É. Ai, caralho. Uhum. Isso é onda P? Sim. Isso aqui é o quê? É. Excelente. Então isso é um ritmo. Sinusal. Parabéns, meus alunos. E esse aqui de baixo? Por que, meus alunos? QRS é regular. Parabéns, meus alunos. Entendi de novo. E isso aqui é a página da memória de vocês, tá? Eu não quero que vocês lembrem disso aqui. Agora aqui embaixo. Fibrilação. Por quê? Tem um da P aqui? Não dá pena. QRS? QRS. Tem caralho nenhum aqui, né? Não tem. Fibrilação ventricular. Conduta. Choque. Fibrilação com carga. Máximo. Ok, parabéns, meus alunos. Esse aqui de cima é o quê? Depois do protocolo da cagada. Qual o protocolo da cagada? Carro, ganho e defibrilação. Derivação. Mas isso é tão chato. É chato, mas é um negócio que tá lá, tá? Derivação. Aqui embaixo é o que, gente? A décima vez que a gente Ou bradicardia, Depende, tem pulso ou não? tem que verificar. Vai ser flexível. Qual a palavra? Que palavra é essa aqui? Deve ser Qual Pulso. Fala de novo pra mim. Fala. Oitavo. Puta que pariu, parabéns pro seu inglês, tá? Tome palmas pro inglês, colega. Que pronúncia britânica, né? Cambridge. Pessoal, então, se não houver pulso, atividade elétrica sem pulso, ok? Aqui é que a gente quis fantasiar um pouco com o QRS, né? Muito parecido com o QRS, mas geralmente não tem esse desenho do QRS tão bonito assim. É algo parecido. Agora a gente entra no protocolo de tratamento, porque, ó, você já sabe sobre os elos da cadeia de sobrevivência, né? Você passou pelo primeiro elo.
Vocês já vimos a cadeia de sobrevivência, né? Então, já vimos que quando eu estou no hospital eu preciso vigiar. Às vezes eu não consigo vigiar, né? Ou às vezes tem alguma coisa que é muito aguda, não vai dar tempo. Aí o que eu tenho que já saber? Reconhecer a parada cardiorrespiratória, né? Dar o diagnóstico. Como é que eu dou esse diagnóstico? Como é que eu faço o diagnóstico da parada cardiorrespiratória? Pela clínica do paciente. É clínico, né? E o que envolve essa clínica? Nível de consciência, e respiração. Movimentação de respiração. Pessoal, isso aí precisa estar dentro do ar, tá? Diagnóstico clínico da parada cardiorrespiratória: inconsciência, ausência de pulso, carotídea, ausência de movimento ventilatório. Gente, pessoal, isso aqui não é um conjunto de sinais e sintomas, PCR, CEA, não sei o que. Isso é um negócio: inconsciência, ausência de pulso, carotídea, ausência de movimento ventilatório. Isso tem que estar medular na cabeça de vocês. Saiu daqui dessa aula sem saber isso, fudeu. Tá? Então vamos lá. Presenciei o colapso. Rebaixamento do nível de consciência. Qual é a primeira coisa que eu faço? Controle do cenário. Depois eu vou para cima do doente, não é isso? Aí eu testo o quê? AVDI. A VDI, nível de consciência, responsividade, como queiram chamar. Esse doente vai estar o quê? Inconsciente. Depois que ele está inconsciente, eu faço o quê? Chama ajuda. Chama ajuda. Ajuda é quem? Carrinho Parada. Isso. Isso e tudo mais, né? Ok. E aí depois disso eu faço o quê? Checa o pulso. Chamo ajuda, depois eu checo o pulso e movimento ventilatório. Se tiver tudo isso presente, ausência, inconsciência, ausência de pulso e ausência de movimento ventilatório, o que esse doente tem? Parada. Aí eu PCR, isso aí. Aí eu começo o quê? Compressão. RCP de alta Qualidade. Potência. Não é isso? Todo mundo sabe o que significa RCP de alta qualidade. Ó. Chegou o desfibrilador, o que eu faço? Para e confere o ritmo. Paro e checo o ritmo. Se o ritmo for chocável, qual a conduta mais importante? Choque, carga máxima. Desfibrilação com carga máxima. Excelente, meus alunos. E se for um ritmo não chocável? Compressões Continuo as compressões e faço a epinefrina, adrenalina, ok? Sim. Então, para os ritmos não chocáveis, depois de analisados pelo desfibrilador, pelo monitor, eu continuarei as compressões e começo a administração de uma medicação, que é a adrenalina ou epinefrina. Qual a dose? 1 miligrama. 1 miligrama, né? 1 miligrama. Seguido de 20 ml de soro e o braço para Estendido 10 segundos. É o bônus, né? 10 a 20, né? Ok, gente. E aí eu vou fazer RCP até completar o quê? 2 minutos. Parei para checar o quê? Ritmo e pulso. A cada 2 minutos eu tenho que checar ritmo e pulso. Ok? E somente a cada 2. Digamos que eu comecei lá com a ESP e a sistolia. Isso é uma coisa que dá muita confusão. No momento do diagnóstico da parada, se eu já começo a contar o tempo do ciclo. Eu começo a contar o tempo do ciclo, pessoal, assim que eu começo a RCP, tá? Eu identifiquei aqui que o colega está parado. Começo a RCP, já começou a contagem do tempo. Já começou a contagem do ciclo. Chegou o desfibrilador, eu tenho que parar, pessoal. Eu não posso terminar esse ciclo para analisar o ritmo. Por quê? Se o ritmo for chocável, o tratamento é o choque. Muda. Se for o ritmo chocável, eu perderei o quê? Tempo. Ok? Então eu paro e checo o ritmo. Se o ritmo for um ritmo não chocável, a ESP e a sistolia, o que eu faço? Retorno a RCP e faço a epinefrina e termino aquele ciclo. Ok? Sim. Terminei aquele ciclo. Aí depois que eu terminei o ciclo,
no fim dos 2 minutos, eu faço o quê? Analisa o ritmo. Checo o ritmo e checo o pulso. Se o ritmo continuar como um ritmo não chocável, Volta para Volta. volta a RCP. Não faz nada. Aí eu não faço nada. Por quê? Já fez um. Porque a meia-vida da adrenalina é de 3 a 5 minutos. Então eu vou pulando o ciclo. Eu vou alternar adrenalina e nada. Adrenalina e nada. Adrenalina e nada. Por quê? Eu vou fazer uma adrenalina, então, nesse caso, a cada 4 minutos. E eu respeito a meia-vida dela, que seria de 3 a 5 minutos. Ficou claro isso? Porque nós somos médicos, e médicos não têm o quê? Grandes talentos para matemática. É? Porque aqui é muito minuto, 2, volta. Fala! Eu não entendi. Dá a epinefrina, aí esse nada não faz nem compressão, é isso? Não, só não faz a droga. Ah, Só não faz droga. Um ciclo sim, um ciclo não. Quando eu estou tratando de ritmos Não chocava. não chocáveis, porque nos ritmos chocáveis eu tenho o quê? Mais drogas. Além do choque, eu tenho mais drogas, eu tenho mais coisas. Eu comecei primeiro pelo mais simples, mais fácil. Gostei do simples. Gostei do simples. Muito bom, meus alunos. Ô, gente, agora, deixa eu perguntar a vocês. Se eu fiz o diagnóstico, como é que eu faço o diagnóstico da PCR? E como é? Tem que ter o quê? Consciência, ausência de pulso carotídeo, ausência de movimento respiratório. Ok. Identifiquei tudo isso. É óbvio que quando eu vi a inconsciência, depois que eu diagnostiquei ela através do AVDI, o que eu faço antes? O que eu faço depois? Depois Eu chamo ajuda. Eu chamei ajuda, aí vi lá que não tinha pulso, não tinha movimento, comecei a receber. 30 segundos depois, chegou o carrinho de parada, com o desfibrilador. E aí eu botei lá o ritmo, né, nas pás. Botei nas pás. Estava na enfermaria. Apareceu lá um ritmo chocado. Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. O que eu faço agora? Carga máxima. Desfibrilação com carga máxima. Aí pá, aquela treme, né, liberada, isso. Podia ser uma atriz, uma coisa assim. Não. E aí, pessoal, dei o choque, não dei? Desfibrilei com carga máxima. E quando eu... Presta atenção nisso, que isso é uma coisa que dá dúvida. No ritmo chocável, quando eu administro o primeiro choque, eu zero o cronômetro. Ok? Então vamos lá, recapitulando. Dei o diagnóstico da inconsciência, pedi ajuda, não tem pulso, não tem movimento ventilatório, comecei a receber. 30 segundos, 1 minuto depois, ou 30 segundos depois, chegou o carrinho com o desfibrilador, analisei o ritmo. Era uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Dei o choque, administrei o choque, desfibrilei com carga máxima. Nesse momento eu zero o cronômetro. Porque logo depois do choque, retorna-se o quê? As compressões. Então, nesse momento do primeiro choque, independente se ele chegou, se o desfibrilador chegou com 30 segundos, com 1 minuto, eu zero o cronômetro. Entendemos isso? Sim. Zerei o cronômetro, comecei um ciclo novo com compressões. E aí esse ciclo vai durar quantos minutos? 2 minutos. 2 minutos. Depois de 2 minutos, eu vou reanalisar o quê? Ritmo e pulso. Não é isso? Vamos dizer que eu continuei com o ritmo chocado. Choque. Qual a conduta que eu tenho que tomar? Choque. Desfibrilação com carga máxima novamente. E aí, depois que eu dou o choque, o que eu faço? Compressões. Eu retorno às compressões. Só que aqui eu já estou no segundo choque. Né? Aí não zero. Então, Medicação. na verdade, não é que eu começo, de qualquer forma, eu já zerei, por assim dizer, porque eu estou reiniciando o ciclo, né? Ah, sim. Entendeu? Eu só vou zerar o cronômetro lá no primeiro choque. Depois, de qualquer forma, 2 minutos, terminou o ciclo, 2 minutos, terminou o ciclo, 2 minutos, terminou o ciclo. Importante é vocês aprenderem que o quê? A partir do segundo choque, eu começo a fazer droga, porque eu tenho um ritmo agora refratário.
Eu tenho uma refratariedade desse ritmo chocável. E qual a primeira droga que eu faço? 1 miligrama. Adrenalina e epinefrina, meus alunos, são a mesma coisa, tá? É importante dizer isso, né? Antigamente eu achava que não sabe isso, pra caralho. Não. Hoje eu vejo que às vezes a gente não tem muita vivência de hospital ainda. Epinefrina e adrenalina são coisas diferentes. Noradrenalina é outra droga. Então não adianta colocar, tô ali, ó, não estudei, tô na cola. Aí, noradrenalina. Se fudeu, tá? Na sua prova não dá, não. Se dá. Não dá, não. Assim. Se fodem. Noradrenalina. Enfim, vamos lá. Eu preciso, pessoal, vamos lá. Dei adrenalina. Eu preciso parar a compressão para fazer uma droga? Não. Então, dei o choque, retorno as compressões e vou infundir a droga enquanto o cara está lá comprimindo, tá? Ficou claro isso? Sim. Ficou claro? Vamos lá. 2 minutos. Passaram-se 2 minutos lá de compressão. Ventilação. Vou analisar ritmo e pulso. De novo. Está lá um ritmo chocado. Qual a conduta? Choque, carga máxima. Depois do choque eu faço outra droga. Amildarona ou lidocaína. Eu tenho essas duas possibilidades. Tá? Qual a dose da amildarona? 300 gramas. Eu vou repetir essa amildarona em algum outro Pode momento? fazer um repique, mais metade da dose. Eu posso fazer no outro ciclo, não é isso? Mas com metade da dose. Não no próximo. Um ciclo. Eu pulo 1. Eu vou fazer uma alternância entre adrenalina, amildarona ou lidocaína. Depois eu faço adrenalina de novo. Depois eu faço amildarona ou lidocaína de novo. Caso haja persistência do ritmo chocável. Existe essa alternância de drogas. Então eu preciso saber, em cada ciclo, qual droga eu estou o quê? Fazendo. Tá? É por isso que tem que ter uma pessoa lá na medicação. Essa pessoa da medicação, que geralmente é o enfermeiro do plantão, é quem vai te dizer. Amildarona, adrenalina, já fez para você não se perder em drogas a cada ciclo, ok? Da primeira para a segunda amildarona. No caso do terceiro Faço para o quinto choque, faz dose. metade, né? Faço metade da dose, tá? A primeira da amildarona, por exemplo, a primeira vai ser 300, a segunda vai ser 150. Se for lidocaína, 75 a 0,5 para 0,5. vocês leram o livro lá? 0,55, estudamos, ué. Não escutei nada do Não tô perguntando se leu, porque estudou. É 1,5. A 1,5 ou 0,75? Se você escreve na prova lidocaína ou amildarona, ambos estão corretos. Então a questão Mas é de marcar, ambos estão corretos também. É demais. Tá? Aí anula, né? Anula? Não, pode ser um ou outro. Ah, tá. Às vezes anula, Não, eu né? vou falar o erro. Não, a gente erra tentando acertar. Assim é na vida, no amor, em tudo. Com certeza. Tá certo. Erra porque quer, não? Tá certo, Esses 300 são bons? Bolos, tudo é bolos. Tudo é bolos, tá, gente? Tudo é bolos. 300 mg de amildarona são 2 ampolas. São 2 ampolinhas de 3 ml. Eu sei as coisas, não, é 3 ml ou 2 É 3 ml cada um. 3 ml cada uma, não é isso? Eu vejo as coisas, eu olho, eu sou curioso. Pau, e aí 20 ml e braço pra cima. Tá. Isso é dinâmico, viu, gente? Eu não posso ficar lá, o cara comprimiu, aí deu choque. Aí o cara pegou a pá do desfibrilador e tirou assim. Quem vai comprimir agora? Aí vem a outra, aí começa. A droga. Aí vem o outro, não, isso tudo é muito o quê? Rápido, dinâmico. Porque você não pode ser o quê? O que você não pode ser? Desorganizar simpaticamente. Mole! Mole. Exato. Você mole. A organização te resolve. Moleza não tem como, o ser humano mole.
ser humano. Pessoal, vamos lá então. Bora, gente. Bora. Bora lá, vamos lá. Eu tenho 2 braços desse algoritmo. Um de ritmo não chocável e o outro de ritmo chocável. No ritmo não chocável, qual droga eu utilizo? Adrenalina é uma amina vasoativa, ok? Que é a mesma coisa de epinefrina. Quais são os receptores da epinefrina? Alfa e beta. Alfa e beta, tá certo. E aqui, quais as drogas aqui no nosso ritmo chocável? Amidalina e lidocaína são antiarrítmicos. De que classe? Não. Verapamil é bloqueador de canal de cálcio. Amidalina é bloqueador de canal de... Os conhecimentos de cardiologia estão muito avançados. Tá? Adianta eu ficar aqui igual um louco, chocando comprimido, fazendo droga, se eu não souber a causa da PCR? Não. Então daqui a pouco a gente vai entender essas possíveis causas dos 5Hs e 5Ts. Um detalhe, pessoal, um detalhe no ritmo chocável é que a partir do segundo choque, e é onde a gente entende a refratariedade do quadro, onde a gente começa a fazer droga, eu preciso considerar também já a via aérea, tá? Avançado definitivo. Seja para proteger a via aérea, seja para tratar, por exemplo, uma PCR por hipóxia. Ok? Aqui começa a droga e começa a minha consideração pela via aérea. Ok? Lembrem-se da alternância entre amina vasoativa e antiarrítmico, tá? Lembrando que o antiarrítmico eu faço só em 2 ciclos. Depois que eu faço esses 2 ciclos, eu vou alternar o quê? É só adrenalina com Adrenalina e nada. Adrenalina e nada. Ok? E no ritmo não chocável, eu já faço tudo de uma vez. Eu já dou droga, já considero manipulação de via aérea, já lá no início lá do primeiro ciclo, tá? Ok? Isso aqui, pessoal, é só para a gente ilustrar as medicações dos ritmos não chocáveis. Aqui, então, a partir do segundo choque, adrenalina. Terceiro choque, amiodarona ou lidocaína. Quarto choque, quinto choque, sexto choque, sétimo choque, oitavo, nono, e aí por diante. Isso aqui é legal, tá? Para vocês projetarem o que se organizarem, são organizados. Organizar isso. E aqui nos ritmos não chocáveis, adrenalina já alternando com nada. Isso é para vocês entenderem que ou vocês vão alternar uma medicação com nenhuma medicação ou com outra medicação. Ou seja, vocês não vão repetir